Malta, antes de começar, não se esqueça de deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este e, claro, de passar na Prozis, usar o código ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Já em outubro, portanto a 14 de outubro, o Conselho de Administração, presidido por Carlos Martins, e também o Diretor Clínico, Tato Marinho, sabiam que havia 20 profissionais de saúde que só nestas cirurgias adicionais tinham ganho mais de 2 milhões e 500 mil euros. E eu julgo que todos os portugueses se perguntarão como é que um Conselho de Administração olha para isto há meio ano e não acha que é muito dinheiro para fazer alguma coisa. E a resposta que obtive foi, não, mas mandámos fazer. Fizemos 2 auditorias e nenhuma concluiu coisa alguma. Eu acho estranho. Agora fica a saber que a IGAS, o Inspetor-Geral de Atividades em Saúde, também abriu uma averiguação e também a fechou. E agora voltou a abri-la na sequência da nossa investigação. Eu não sei se estou num país a brincar, se estou num país a sério, onde se abrem e fecham queixas e denúncias em função do seu mediatismo. Bom, aqui é a Sandra Felgueiras. Eu não sei se ela está a fingir que está surpreendida ou se está mesmo surpreendida. Malta, o vídeo vai já continuar, mas antes disso, subscrevam o canal. 71% de vocês não estão subscritos e ajuda mesmo muito se puderem subscrever. Subscrevam. E vamos continuar o vídeo. Se está a fingir que está surpreendida, ok, eu percebo. Para a televisão e tal, faz sentido. Se está surpreendida, eu não percebo. É absolutamente normal. Toda a gente sabe que em Portugal é um país completamente corrupto. Existe imensa corrupção. Os portugueses são roubados à força toda. Roubam-lhes dinheiro à torta e à direita com impostos, taxas e taxinhas, e depois têm serviços que não funcionam como deve ser e depois têm de ir comprar esses mesmos serviços ao privado. Por exemplo, na saúde, é claramente esse o caso, onde 1 milhão de portugueses têm ADSE e depois mais 4 milhões têm seguros de saúde. E porquê é que os portugueses têm esses seguros de saúde e têm ADSE? Porque o Serviço Nacional de Saúde não funciona como deve ser. Porquê é que não funciona como deve ser? Porque os recursos são utilizados desta forma. Literalmente são roubados os portugueses à força toda. Completamente roubados. E qual é que é a lição que nós podemos tirar daqui? Nós podemos olhar para isto e dizer o seguinte: bom, isto é das pessoas que estão a gerir as coisas. Ou então podemos olhar e dizer: isto é o sistema. Isto é literalmente, isto é o sistema, não é o problema das pessoas. Vão para lá pessoas diferentes, vão fazer exatamente a mesma coisa, malta. Exatamente a mesma coisa. Aquilo que nós temos de criar é um sistema onde a pessoa errada vai fazer a coisa certa. E como é que se faz isso? Tu literalmente tens de centralizar o poder ao máximo, ok? E dar os incentivos certos. Porque aquilo que acontece hoje é que não há um incentivo para fazer a coisa certa. Vocês não viram a história daquele indivíduo que é dermatologista e ganhou 400 mil euros em 10 dias? 40 mil euros por dia, fácil. Vocês acham que algum desse dinheiro não está a ir para esta gente que é para fechar os olhos, abre o inquérito, olha, fecha lá o inquérito, toma lá aqui não sei quantos mil euros? É assim que funciona. Claro que isto que eu estou a dizer é tudo alegadamente, mas agora, malta, pensem nisto. Isto foi uma investigação feita pela Sandra Felgueiras e sua equipa, e muito bem, e estão de parabéns, porque isto é um trabalho muito, muito importante. Agora, aquilo que eu pergunto é o seguinte: se isto é o que vem ao de cima, agora imaginem, nós estamos a falar o país inteiro, estamos a falar de milhares de milhões de euros. Não dá para escrutinar tudo, é completamente impossível. E vocês vão me dizer assim: ó Luís, mas é má gestão. Não é má gestão, é a gestão normal do setor público. Isto é o normal. Vai sempre existir esta corrupção. A única forma de acabarmos com esta corrupção é de acabar, literalmente, de dar tanto poder aos políticos e tirar-lhes o dinheiro, é deixar de roubar as pessoas. Aquilo que é preciso primeiro fazer é dizer assim: as pessoas utilizam melhor o seu dinheiro do que o Estado. As pessoas não podem ser roubadas. Porque aquilo que acontece hoje aos portugueses é que são roubados através de impostos, taxas, taxinhas, e depois querem utilizar um hospital e têm de ir ao hospital privado, e então têm de pagar o seguro para ir ao hospital privado. Porquê? Porque se querem ir ao hospital público vão ter de estar à espera durante 16 horas. E como estão com dor, ou se faz ao hospital porque está a acontecer qualquer coisa, não é preciso ir para o hospital, ou então se for uma consulta, não é? Por exemplo, uma coisa de especialidade, por exemplo, depois tens de esperar 3 anos para ter uma consulta. Então o que é que tu fazes? Tens um seguro e vais à consulta.
Por isso é que existe 5 milhões de pessoas em Portugal que têm seguros. E então, isto é o que nós temos de dizer às pessoas. Isto não é... a malta que não... porque aquilo que eu vejo sempre, quando a malta vê isto, ok, mas isto é um problema de gestão. A gente troca as pessoas, vai começar a correr bem. Pronto, malta, se vocês acham que o problema são as pessoas que estão lá e não são os incentivos que elas têm, então temos uma visão do mundo diferente. Porque aquilo que eu penso os incentivos estão para fazer as coisas mal. Os incentivos estão para as pessoas serem corruptas. Porque vocês acham que é só esta corrupção que existe? Foi só estes casos? Acham que os únicos casos que existem foi aqueles que a Sandra Felgueiras apanhou? Não há mais nenhum caso de corrupção? Não. Este caso que ela e a sua equipa apanharam foi a exceção à regra. Porque a esmagadora maioria da corrupção vocês nunca vão saber. É completamente impossível de saber. Completamente. Porquê? Porque eles roubam-vos com os impostos e depois o dinheiro é distribuído pelos amigos. É assim. Podem utilizar a saúde para fazer isso. Podem utilizar associações, podem utilizar montes de estratégias diferentes. Aquilo que interessa vamos roubar o máximo possível através de impostos, taxas e taxinhas, e depois de roubar vamos arranjar uma maneira aqui de distribuir. Seja através de uma questão política, seja através de, diz que precisas daqui consultoria para uma merda qualquer ambiental ou uma cena qualquer. Não interessa. Isso é tudo irrelevante. Completamente irrelevante. O ponto principal vamos roubar. E depois de roubar vamos descobrir como é que vamos distribuir. É isto. Se vocês acham que não é isto, e se acham que não, Luís, não é isso, a gente vamos trocar as pessoas a gerir e vai funcionar. Então tudo bem. Daqui a um mês vamos ter outro caso, depois daqui a um ano vamos ter outro caso, vamos ter casos, vamos continuar sempre na mesma. Porque ainda não perceberam o que é o problema. O problema é o ato inicial. Roubam os portugueses à força toda. Este é o ponto principal. Para quê? Para depois poderem distribuir o dinheiro pelos seus amigos e compadres. É isto. Eles roubam, metem tudo no pote e depois querem todos ir ao pote. E depois, enfim, não é? Imagina, eu faço corrupção e tu até viste a minha corrupção e eu digo, está calado, toma aqui uma parte. E acabou. Ninguém sabe. É isto. É tão simples quanto isto. Mas pronto, é isso, malta, fiquem bem, deixem aquele like, subscrevam o canal se gostaram deste vídeo, estão aqui a aparecer mais vídeos, portanto se gostaram deste vídeo pode ser que também gostem de um desses. É isso, fiquem bem e até a próxima.